Então, o professor Giancarlo é defensor público no Estado de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito da Criança e do Adolescente pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, em Direitos Humanos pelo FACICA, Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, professor de Direito da Criança e do Adolescente, Criminologia e Direito Penal nos cursos 6, CPF-DDP, membro dos grupos de pesquisa Modernas Tendências da Teoria do Delito, até 2013, Mulher, Sociedade e Direitos Humanos, e o CRIADIR-MAC. Membro também do IBD-CRIA, membro suplente da Comissão de Gestão Integrada do Sistema Municipal Socioeducativo de Santo André, coordenador do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na região do ABCD, idealizador, coordenador e professor do curso popular de formação de defensoras e defensores públicos. Seja bem-vindo, professor Jean, apesar da casa ser sua, né? Boa noite, me ouvem bem? Maravilha. Bom, gostaria de agradecer, antes de mais nada, a presença, por todos que puderam estar presentes aqui e prestigiar o nosso evento. Agradeço demais às nossas organizadoras, agradeço tanto a Michele quanto a professora Ana, tanto por terem feito com que esse nosso grupo de estudos tomasse sustagem o suficiente para se transformar num grupo de pesquisa, ganhasse força e que a matéria da infância e juventude ganhasse corpo, ganhasse visibilidade, que a gente pudesse cada vez mais angariar pessoas para conhecerem o assunto. Então, agradeço muito, tanto por esse trabalho quanto pelo evento. É sempre um grande prazer estar aqui. Agradeço muito a professora Patrícia, que me antecedeu, uma aula maravilhosa que me deixou muito... Praticamente entreguei aqui, né? Por favor, pegue o meu tempo e continue falando, porque muito obrigado, foi muito bacana mesmo. Agradeço a Bruna pela presença, enfim, estou muito feliz de estar aqui nesse momento para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência enquanto defensor público, atuante na área da infância e juventude. Ano que vem eu completo 10 anos atuando nessa área, então acho que tem algumas coisas legais que a gente tem aqui para bater papo e compartilhar com vocês. Eu acabei de concluir o meu mestrado aqui pela faculdade. Eu tratei justamente sobre a questão dos abrigamentos de crianças e adolescentes, nessa política, essa política pública que o Brasil adotou de uma forma bastante contundente desde o começo do século passado. E eu acredito que vale a pena eu trazer justamente na ideia de o que não está nos autos não está na vida, né? Um tema que eu acho que é muito importante quando a gente fala de criança e adolescente, porque existe um manto do segredo de justiça que cobre os processos que correm na vara da infância e juventude, que impedem que a gente consiga, enquanto sociedade civil, fazer um controle e conhecer do que se trata, do que nós estamos abordando quando a gente fala de vara da infância e juventude. Puxa, veja, quero perguntar para vocês, né? Tem alguém aqui que já está no último ano da faculdade? 5º ano? Legal. Vocês já tiveram tributário? Quantos semestres de tributário vocês tiveram? 3. Puxa vida. E trabalhista? Quantos semestres vocês tiveram? 3 também. Olha, depois de formado, né, bom, é que aí entra muito numa questão pessoal, mas vamos pegar só a parte aí do tributário, do trabalhista mesmo. 3 semestres para vocês estudarem essa matéria. Direito da criança e adolescente diz respeito a todas as áreas do direito que você conhecem, que diz respeito a pessoas de 0 a 18 anos de idade. Inclusive, às vezes, antes dos 0 anos de idade. Inclusive, às vezes, depois dos 18 anos de idade. O ECA, por exemplo, tem uma previsão expressa que menciona hipóteses em que se aplica até os 21 anos de idade. Então, nós estamos falando de uma legislação que aborda temas de políticas públicas, e quando eu falo isso eu digo, por exemplo, questões fazendárias, de demandas contra o poder público, contra o Estado, o município, até mesmo a União. Nós estamos falando de questões relacionadas a direito de família, então, gerências do Estado a respeito de como que a família deve lidar com
essa sua criança. Nós estamos falando de questões relacionadas a direito civil, a responsabilidade dos fornecedores ou dos organizadores de espetáculo, as vendas de jornais, de revistas e assim por diante. Estamos falando de direito penal, juvenil. Estamos falando de direito penal de adultos contra crianças. Estamos falando de direito do trabalho, quando a gente fala de trabalho infantil. Ou seja, a gente está falando de, sinceramente, praticamente todo o direito de uma parcela significativa da nossa sociedade, basicamente aí da gestação até os 21 anos de idade. Então, por que nas faculdades de Direito a gente não tem essa matéria levada a sério? Por que se tem 3 meses para estudar Direito do Trabalho e se tem menos de um semestre para falar de criança e adolescente? Será que, sinceramente, trabalhar com criança e adolescente é menos importante do que trabalhar com direito tributário? Claro, as universidades elas se prestam para que a gente tenha uma profissão, né, numa perspectiva bastante capitalista, que é onde a gente se encontra, é isso. Mas espera aí, eu sou defensor público e trabalho só com o direito da criança e adolescente. Se vocês forem prestar concurso público para ser magistrado, magistrada, promotores, promotoras, vocês vão ter que estudar direito da criança e adolescente para passar no concurso. Ainda que vocês vão trabalhar com outra área. Então, ainda na lógica do capital, na lógica de que a faculdade tem que servir para que vocês aprendam uma profissão e ganhem dinheiro com isso, e chamar a atenção para a faculdade do Mackenzie, que é uma das maiores do país, não é importante que vocês tenham conhecimento dessa matéria? Sinceramente, direito da criança e adolescente só entrou na grade curricular do Mackenzie porque virou 2 questões na OAB. Vocês se formam sem saber o que é direito da criança e do adolescente. Hoje, que nós temos a matéria dividida com idoso e deficiência, né? Não é isso, professora Ana? Não se sai da faculdade com formação concreta de nenhuma dessas áreas. Então, quando muito, vocês vão ter uma pincelada sobre algumas normativas que o ECA nos traz. E quando a gente estuda para a defensoria, por exemplo, e eu dou aula para curso preparatório de defensoria, uma das primeiras coisas que eu falo é: nós não estamos na matéria de ECA. Porque só pegar qualquer edital de concurso público de defensoria pública que vocês vão ver que existem um monte de normativas diferentes e que o ECA é uma delas. Uma das mais importantes, inclusive, junto com a Constituição e com algumas outras, mas não é a única, existe um arcabouço enorme. Então, vocês saem da faculdade sem compreender o que é o direito da criança e adolescente. Muitas vezes pensando que o que se faz na vara especializada é um direito mais, talvez, cuidadoso do que aquele da vara de família que você já conhece. Então tá bom, vara de família a gente já entendeu. A gente vai discutir guarda, alimentos, execução, visitas. Hoje em dia, mais ainda do que se discutir a questão de guarda, se discute a questão da residência. A guarda é compartilhada, é tipo combo. O juiz já sai dando guarda compartilhada, mesmo sem pedir. Depois você tem que fazer revisional de residência, que é a antiga guarda unilateral, basicamente. Né? Então se pensa o quê? Não, na vara da infância deve ser um cuidado maior, porque tem mais psicólogos, né? Questões mais específicas. Mentira, é pior do que a vara da família. É muito melhor tratar um caso de infância e juventude na vara da família do que na vara de infância. É um horror o que acontece nas varas de infância do Brasil todo. E é importante que vocês tenham conhecimento mínimo nesse período que eu estou conversando com vocês, porque, valha-me Deus, ou o universo, que me escute, que vocês comprem a ideia que eu estou vendendo aqui para vocês, e depois vocês se especializem na área. E vão trabalhar com o assunto, porque isso precisa ser desvelado. O manto do segredo de justiça tem que ser para proteger criança e adolescente de violações de direito que impactam diretamente na formação de sua personalidade. E não juiz e promotor. Completem a frase. Que vão ficar tranquilos porque não vão ter suas decisões expostas na mídia ou em órgãos de discussão de jurisprudência, ou em institutos, ou em faculdades, e assim por diante. Na minha dissertação, eu trabalho na análise da constituição da política pública de abrigamentos de crianças e adolescentes no Brasil, numa perspectiva de que isso não se trata de um episódio descolado da realidade que só aconteceu no Brasil. Isso aqui foi uma tendência ocidental, podemos dizer assim.
finalzinho ali do século XVIII, Revolução Industrial à tona, começando a cada vez mais o êxodo rural, as cidades começando a ficar cada vez mais superpopulosas, o trabalho cada vez mais se concentrando nas fábricas e cada vez mais sendo necessário que o homem, principalmente o homem, fosse moldado para que ele lidasse com a fábrica e trabalhasse naquelas condições com o mínimo de gastos possíveis. Como que a gente faz isso? Então, o homem, o trabalhador, ele tem que ser alguém submisso, que vai respeitar sinais sonoros, vai trabalhar, independentemente de você ter alguém chicoteando ele, porque para cada chicoteador, né, é uma pessoa que tem que gastar um trabalho de chicotear para o outro trabalhar. Então, ao invés de você ter um mandando o outro fazer, não é muito melhor você ter um chefe que fica ali em cima e um monte de gente trabalhando em fileiras e colunas e que o chefe lá em cima consiga ver o que cada um está fazendo e consiga, inclusive, depois reportar para o seu superior para chamar exclusivamente aquele ali e dar uma bronca nele, ou seja lá o que for? Com isso, várias tecnologias foram se desenvolvendo que acabavam despersonificando a pessoa enquanto indivíduo e tratando de forma coletiva. Utilização de uniforme, de números para identificação, de sinais sonoros que serviriam para identificar o horário de trabalho, o horário de pausa, o horário do almoço, o horário de voltar e tudo assim por diante, bater ponto. Todas as questões foram introduzidas numa lógica de fazer com que os comportamentos das pessoas fossem cada vez mais automáticos e menos racionais para que você simplesmente agisse. Lembra da ideia lá do filme do Chaplin, que ele fica lá apertando os parafusos? É uma crítica específica daquele momento de trabalho. Você aliena da ideia do trabalhador a produção do produto como um todo. Então, antigamente, você tinha a ideia do artesão com o seu ajudante, vocês produziam um sapato por inteiro e vendiam o seu sapato, e você sabia o quanto do seu trabalho estava dentro daquele sapato, e você passa a ser um apertador de parafusos, e você não sabe mais o quanto você está ganhando uma porcentagem ínfima do valor desse carro que vai ser vendido, e você já perdeu a noção do que está acontecendo. Então, isso aconteceu nas fábricas, mas em toda a sociedade, instituições foram criadas para que isso se imprimisse como alguma coisa normal. Então, os manicômios, por exemplo, e a professora trata sobre isso, eles foram chamados à responsabilidade para estigmatizar pessoas de formas outras que o direito penal não iria fazer. Então, o direito penal passa a estigmatizar pessoas de acordo com comportamentos desviantes relacionados a condutas atentatórias à reprodução do capital. Exemplo, mendicância. Outro exemplo, vadiagem. Embriaguez habitual. Existe uma contravenção penal que está presente, inclusive, até hoje na lei de contravenção penal, que é portar gazua ou artefato similar, já tendo condenação anterior por furto. O que é gazua? É uma chave micha, muitas vezes um pedaço de uma tesoura, ou uma lima, ou qualquer coisa do tipo. Então, se uma pessoa já condenada por furto tivesse sido encontrada na rua portando qualquer uma dessas coisas, é uma contravenção penal. Em desuso, por muitos, inclusive, já compreendida como inconstitucional. Mas está lá a reminiscência histórica ainda para que a gente possa verificar que isso existe. Então, o direito penal passa a estigmatizar pessoas por condutas antissociais à reprodução do capital. O vagabundo, que não trabalha, é um problema para a sociedade. A pessoa que bebe cachaça e fica ali gritando groselha é um problema para a sociedade. O mendigo também. Penas no Código Penal que, inclusive, possuem um tipo de fixação que é desproporcional se a gente parar para pensar. Qual é o bem jurídico mais importante que nós temos, defendidos pelo nosso ordenamento jurídico? Vida. Pois é, para o nosso Código Penal, patrimônio. Se vocês forem ver lá, qual é a maior pena que a gente tem no Código Penal, é latrocínio. Ah, mas latrocínio também é crime contra a vida. Não, não é, senão seria júri. O crime é contra o patrimônio e, para conseguir o patrimônio, passou por cima da vida. Então, a mente estava no roubo. Para realizar o roubo, eu atiro na pessoa. É a violência que foi empregada. A cabeça estava no roubo, mas acabou acontecendo o evento morte no meio do caminho. Se eu pego o artigo 121 e vou lá no homicídio qualificado, onde a ideia era matar, e eu incorporo a questão patrimonial, como, por exemplo, homicídio mediante paga,
Homicídio qualificado pela torpeza. Não é uma pena tão alta quanto é a pena do latrocínio. Pegar outro crime mais baixinho, assim, para a gente poder trabalhar também. Furto. A empregada, a faxineira, pega R$50 da carteira do patrão e some com esse dinheiro. 2 a 8 anos, porque é furto qualificado. Não tem nem significância, porque quando leva para qualificado, por abuso de confiança, a gente descaracteriza qualquer questão relacionada à insignificância. Jurisprudência do STF. Qual é a pena para aquele fazendeiro que submete alguém à condição análoga de escravo? 2 a 8 anos também. E para aquele torturador que abusa ali das condições de superioridade que ele teria ali no cárcere? 2 a 8 anos de prisão. E se eu pego uma barra de ferro e dou nas costas de uma pessoa e deixo ela paralítica? 2 a 8 anos de prisão também. Então, o nosso Código Penal ele é feito para patrimônio. E aquilo que o Código Penal não se insere, também existem algumas engenharias que servem para isso. Então, o manicômio judiciário ele começa a ser utilizado, e outras formas de manicomialização da vida também, para mandar para esses estabelecimentos aquelas pessoas que, apesar de não terem cometido delitos, também têm que ser afastadas da sociedade. Então, quem que é a pessoa padrão, que é idealizada pelo Estado? É o neurótico. O neurótico que é aquele que está sempre pensando, que está sempre concatenando as ideias e pensando no que pode ser feito ou que não pode ser feito. E todos os outros? A esses a gente já vai começar a categorizar e vai dar os CIDs, né? Transtorno do espectro do autista, déficit de atenção, hiperatividade, depressão e ansiedade são sintomas desse cenário de trabalho que nós temos. E vai dando um CID e vai colocando cada vez mais. Para as crianças não foi algo diferente. Hoje em dia a gente trata de uma forma um pouco melhor essa questão das deficiências, mas antigamente a solução era única, era ficar encarcerando em instituições totais chamadas manicômios. Para crianças, a ideia era aquela de que você precisa corrigir na base para evitar que lá na frente se transforme em alguma coisa pior. O discurso legislativo que era realizado no Congresso Nacional Brasileiro no começo do século passado era mais ou menos o seguinte: a geração de agora está perdida. Pausa. A gente está falando de 1910. A escravatura tinha acabado de ser abolida. Nós tínhamos um problema muito grande na nossa sociedade, que era a não incorporação dos negros, que eram simplesmente invisibilizados. Na hora que se abole a escravidão, não se pensa em chamar essa população para realizar o trabalho braçal que eles mesmos já faziam de forma assalariada. Simplesmente os exclui da sociedade e abre as portas para a imigração estrangeira. Italianos, espanhóis, japoneses e assim por diante. Então você tinha um problema social. O Brasil é um país de brancos. Um país de brancos que tem que lidar com o problema de terem negros nas ruas, esmolando, pedindo esmola, vadios, porque não tem trabalho, ninguém vai dar trabalho para eles. O Brasil nunca fez o acerto social com a escravidão. E é aí que a gente lida com isso até hoje. Então, quando a gente fala sobre a sociedade de hoje está perdida, lá em 1910, 1920, nós estamos falando dos negros libertos, que eram tidos como vagabundos e que precisavam se dar um jeito. Não tem o que fazer com essa turma. Essa turma aqui já está perdida, mas os filhos deles a gente pode dar um jeito. Então, os filhos de hoje são o futuro da nação. Esse é o slogan de 100 anos atrás. As crianças são o futuro da nação. Então, se a gente olhar para esses pequeninos e nós os salvarmos, dar a eles condições, a gente vai conseguir que no futuro eles tenham uma vida melhor e sejam úteis aos valores da nossa nação. A partir de então, criam-se legislações que tratam a infância de duas formas, ou a infância em perigo ou perigosa. A infância perigosa era aquela que já estava num ambiente infracional, criminal, ou porque já tinha cometido algum tipo de ato criminal, ou porque seus pais eram criminosos. 1920, lembra da escola do positivismo criminológico, aquela história do Lombroso, do atavismo, filho de peixe, peixinho é. Então, se o pai é criminoso, o filho certamente vai ser também. Ele possui degenerescência, ainda mais se fosse negro ou mestiço, né, na terminologia da época. Então,
é a infância perigosa. E quem é a infância em perigo? A infância em perigo não é todas as crianças. A infância em perigo é aquela que corre risco de se transformar em infância perigosa. E é por isso que eu, inclusive, pego o gancho aqui da aula maravilhosa da professora Patrícia, de falar que realmente esse termo menor é um termo horrível e que tem que ser excluído de todas as nossas legislações. Ainda consta do nosso Código Civil, de algumas outras leis, mas assim, é bizarro. Nós tínhamos o termo criança, que era um termo corrente e utilizado, e de repente nós temos o termo menor. Quem é menor? Menor não são as crianças. Criança é um conjunto amplo e menores é a espécie do grupo maior chamado crianças. Então todo menor era uma criança, mas nem toda criança era um menor. E o que você precisava ter para ser uma criança menor? Você precisava ter um estigma da situação irregular. Ou você era uma criança em perigo ou uma criança perigosa. E quem eram as crianças em perigo? Eram as crianças dos pobres. Porque as crianças dos lares pobres tinham chance de se transformar em bandidas. Então, pensem comigo. É mais fácil a gente justificar o encarceramento da infância infracional, daquela que já desencanou de seguir as regras sociais, porque são bandidos. Mas como que a gente interfere na vida das famílias pobres que não cometeram delitos? Antes do Código de 1916, nós tínhamos um pátrio poder que era absoluto. O homem era o chefe da família inteira. Dos animais, das crianças, da esposa, de tudo. O homem era o chefe da família. E o homem só deixava de ser o dono da mulher quando ela se casasse com outro, né, no caso da parentalidade, quando se casasse com outro e, inclusive, havia o recebimento de um valor. Aquele homem que casaria com aquela mulher receberia um grande valor do pai dela, o tal do dote. O que é o dote? É uma indenização que o marido está recebendo, porque afinal das contas ele está casando com a filha dele, vai ter dor de cabeça, vai ter gastos, então ele está recebendo uma indenização do pai dessa menina para que possa custeá-la ao longo de sua vida. Então a ideia era essa, o pai era o dono de tudo. Como que a gente entra nessa família, onde o pai é o dono de tudo, e a gente justifica que o Estado pode começar a tirar também essas crianças das famílias pobres, ainda que não cometedoras de nenhum delito, né, nenhum ato infracional? Começar a culpabilizá-las pela própria pobreza. Então se começam a criar alguns conceitos do porquê que o Estado pode tirar uma criança de uma família. Então, primeiro, mais óbvio de todas, essa criança cometeu um crime. Porque se a criança cometeu um crime, significa que o ambiente onde ela mora é criminógeno. Então a gente precisa salvar essa criança desse núcleo familiar e corrigi-la. E aí quando eu falo de corrigi-la, pensem naquele filme do Stanley Kubrick, Laranja Mecânica. Quem assistiu já tem a referência. Técnicas praticamente de tortura para você corrigir alguém a ser da forma como você quer. Mas além disso, a gente ainda vai pegar aqueles que estão em situação próxima. Mesmo que não cometeu crime, aqueles que estão em grave situação de desvio de conduta, também a gente vai pegar. Quem são esses? Aqueles que vivem na rua, que andam junto com quem comete crime, pode ter sido absolvido de uma sentença condenatória, mas se tiver junto ali, bom, a gente já sabe que ele é desviado, então vamos pegar ele também. Bom, vamos pegar também os abandonados, e na época tinham bastantes. Quem já ouviu falar da roda dos expostos? A roda dos expostos era um mecanismo acoplado, principalmente nas Santas Casas de Misericórdia, onde se depositavam crianças, se girava o mecanismo, se tocava um sininho e se escapulia. E quem estava lá dentro, normalmente pessoas vinculadas à igreja, recebiam essas crianças e cuidavam delas. A gente, inocentemente, pode pensar que esse instrumento era utilizado para a proteção de crianças, mas, na verdade, ele era utilizado para a proteção da honra das famílias. Então, quando tinha algum tipo de relacionamento extraconjugal, ou então para esconder que a mulher já não era mais virgem e tinha tido uma criança, se pegava essa criança escondida, se colocavam nesses estabelecimentos e se levavam, então, da desonra da família. A mortalidade infantil era absurda.
Quem nutria aquelas crianças eram amas de leite, mulheres que provavelmente tiveram até os seus filhos tirados delas e que tinham leite ali sobrando, independentemente de qualquer tipo de condição higiênica e de saúde, elas davam de mamar para um monte de crianças que acabavam morrendo por conta disso. Crianças abandonadas. Mas as crianças também eram recolhidas para o Estado se elas eram abandonadas sem culpa da família. Como isso? Se elas eram pobres. Se elas não tinham condição de dar uma subsistência, uma qualidade de vida para essas crianças, elas também eram tidas como moralmente abandonadas. Então, em linhas bem gerais para vocês, o Estado tinha carta branca durante os Códigos de Menores de 27 e de 79, que perdurou até a Constituição de 88, mais ou menos, para tirar filho de pobre. Pobre não podia ter filho. Pessoa com deficiência não podia ter filho. Presidiário não podia ter filho. Pessoa que cometia ato infracional não podia ter filho. Mais do que isso, o Estado ainda fazia publicidade, propagandas, chamando o filho, pedindo para as mães pobres levarem os filhos para as FEBEMs, como se fossem espaços de educação moral e cívica e de profissionalização para que um dia eles se transformassem em pessoas melhores. Quanto tempo ainda tem? Então, feita essa introdução, e eu posso chamar de introdução, o nosso estado das coisas tem uma história. A gente não chega aqui no ano de 2023, puxa, olha só, mas por que as leis não são aplicadas? É porque o juiz ali é mau, é porque o promotor ali é ruim. Existe uma história. E o Estado, ele é consolidador dessa história, se não o ator principal. Só não é o ator principal porque ele se presta aos interesses do capital. A economia que faz com que o Estado tenha suas posturas, de acordo com os seus interesses, no amoldamento das subjetividades, de acordo com os valores econômicos preponderantes. Mas nós temos uma história do abrigamento de crianças e adolescentes, que é a história da docilização dos corpos. Então, para os adultos que cometem crimes, tem o cárcere. Para as mulheres, tem os conventos, principalmente mais antigamente, e também tinham os manicômios, porque a mulher que queria se divorciar, principalmente antes da lei do divórcio, era tida como uma mulher histérica. E a mulher histérica tinha um CID para ela. Por conta disso, ela era colocada em manicômios, assim como os presos renitentes, aqueles que não se conformam com as penas e continuam praticando ali os delitos, assim como os revolucionários, aqueles que atentam contra o estado das coisas e que querem uma subversão completa, os comunistas, talvez, por exemplo, assim como os ébrios habituais e aqueles que usam todos os tipos de entorpecentes, todos aqueles que são excluídos da sociedade. Para as crianças mais adequadas, podemos dizer assim, né, de famílias mais abastadas, o colégio. Para as crianças mais traquinas, que não têm uma condição financeira boa, as casas de correção. E por muito tempo as FEBEMs, elas eram um mix. Elas recebiam tanto os autores de delitos, quanto os órfãos, quanto os abandonados, quanto as vítimas de estupros e maus tratos de seus pais. E toda essa galera ficava no mesmo caldo, aprendendo aquela cultura de brutalidade e violência. Chegamos ao ponto de, na década de 1980, um dos maiores pensadores que nós temos na área, que é o João Batista Costa Saraiva, dizia que 70% da população brasileira infanto-juvenil se enquadrava nos conceitos de situação irregular. O que levava a crer que quem estava em situação irregular, portanto, não eram as crianças do nosso país, mas sim o Estado. Na década de 80, 80% da população infanto-juvenil que estava em unidades da FEBEM estavam por razões outras que não o cometimento de delitos. E a consequência desse caldo cultural a gente respira hoje. Esse pessoal saindo das FEBEMs era praticamente enxotado, sem nenhuma política pública de incorporação. A ideia de que se acolhiam, né, se
encaminhavam essas crianças a instituições totais para que elas tivessem valores perante a sociedade, caiu por terra, até porque hoje em dia a gente tem uma superpopulação, que inclusive faz com que a gente pense que nem mais exército de reserva é interessante para o Estado, mas sim, efetivamente, um total escanteamento da pobreza, por meio de medidas estigmatizantes que fazem com que essa população nunca mais tenha qualquer tipo de contato, vide inclusive as políticas da Cracolândia, de completo abandono, e não de tentar fazer com que elas se reergam e sejam cidadãos plenos e que tenham efetividade, e é isso que a gente vive hoje. Né? Por que a gente tem os abrigos? Por conta dessa história que eu contei para vocês. Muito bem. Quando eu comecei a pensar no meu mestrado, né, eu já tinha 8 anos de defensor público, 7, 8 anos de defensor. E uma coisa que me chamava muito a atenção, atuando na infância, era justamente a questão dos abrigos. Eu ficava com aquilo na cabeça. Por que nós temos tantas crianças nos abrigos, sendo que, de outro lado, existem tantas pessoas que querem adotar? Segundo dados do CNJ, mais ou menos assim, falando para vocês, existem 35 mil crianças e adolescentes em abrigos. E existem aproximadamente 35 mil pessoas cadastradas para adotar. Por que a conta não fecha? E essa é a ideia que me motivou a fazer o meu estudo. E a conta não fecha porque o tipo de pessoas, a classe das pessoas que nós temos nos nossos abrigos, é a classe das pessoas que são excluídas, que são tidas como párias, justamente por conta dessa história que eu contei para vocês. Negras, pardas, provenientes de históricos familiares bastante disfuncionais, pobreza e assim por diante. Segundo dados do IPEA de 2003, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente trazer de forma expressa que ninguém pode ter o seu poder familiar destituído por motivo de carência de recursos, e o ECA veio mudar esse paradigma, né? Proteção integral, Constituição de 88, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pô, agora vai ser bom o negócio. Mas, na verdade, não mudou muita coisa. Então o ECA vai lá e fala, olha, antes a gente acolhia e destituía porque era pobre, agora não pode. Segundo dados do IPEA de 2003, 52% dos acolhimentos estavam relacionados à pobreza. Segundo dados que uma entidade não governamental chamada ProSaúde, na cidade de Santo André, realizou no ano de 2014, aproximadamente 75% das crianças acolhidas no município estavam lá por razões relacionadas à pobreza. Por outro lado, quando a gente olha para o outro vértice desse nosso processo, e dá uma olhada em qual é o perfil daqueles que pretendem adotar, agora eu vou trazer dados do CNJ de 2022 para vocês. 81,3% dos pretendentes à adoção desejavam crianças com até 6 anos de idade. Quando um pretendente à adoção entra ali no Sistema Nacional de Adoção, quando ele pretende ali se habilitar, ele precisa preencher um cadastro. É praticamente como se fosse ali um checklist de qual é o tipo de criança que você gostaria de receber. Eu quero uma criança branca, negra, parda, amarela, ou tanto faz. Qual é a faixa de idade que eu gostaria que fosse? Qual é o sexo? Com deficiência ou sem deficiência? Com doença curável ou pode ser com doença incurável ou tem que ser completamente sã? O histórico dessa criança pode ser de mulher que foi vítima de estupro? Pode ser de família que tinha histórico de drogadição? E você tem um checklist que você preenche lá. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei absurdado. Falei, isso aqui é um horror, isso aqui é um Mac Criança Feliz. Você tem ali seu cardápio e você marca qual criança você quer. Infelizmente, depois eu tive que, de certa forma, dar o braço a torcer para esse tipo de checklist,
porque, e isso acabaram me convencendo a esse respeito, existe tanta pessoa idiota e retardada no mundo que se a gente não faz esse checklist e de repente aparece uma criança com deficiência para uma família que não tolera gente com deficiência, quem vai sofrer é essa criança? Se tem uma família que quer adotar e de repente coloca uma criança negra nesse núcleo familiar e essa família é racista, quem vai se ferrar é a criança. Ah, mas essa família não deveria nem estar, então, no cadastro de adoção. Concordo, mas como é que você vai fazer esse critério? Como é que você vai fazer essa análise? Então, muitas vezes, essa porcaria de cadastro ela é mais protetiva para a criança do que, efetivamente, um dificultador. Na verdade, isso é um retrato da nossa sociedade. Desse 81,3% que eu trouxe para vocês, que são aqueles que pretendem só crianças em primeira infância para adotar, 97,3% manifestaram desinteresse em crianças com deficiências intelectuais. 93,8% em crianças com deficiências físicas. 58,6% em crianças com algum tipo qualquer de problema de saúde. Sopro no coração, já não querem mais. 57% não aceitariam adotar irmãos. 31% manifestaram preferência pelo sexo da criança. E a maioria prefere adotar meninas. 46,4% possuiriam preferência em relação à cor ou à etnia da criança. E a maioria prefere crianças brancas. Esse é o retrato do nosso Brasil. É por isso que a conta não fecha. Os pretendentes à adoção querem adotar crianças que não estão nos nossos abrigos. Crianças que não chegam nos nossos abrigos. E não é que não chegam nos nossos abrigos porque oriundas de famílias de classe média alta ou classe alta, não sofram castigos físicos em seus lares. Não sejam vítimas de violências correcionais, não sofram abusos sexuais ou qualquer outra espécie de motivos severos que deveriam ser os motivadores dos abrigamentos, que não a pobreza. Existe uma frase que costuma se falar no meio da infância e juventude, que é a seguinte: as paredes dos condomínios são mais grossas e, por conta disso, é mais difícil que o conselho tutelar chegue numa discussão familiar dentro de um condomínio de luxo do que, obviamente, no meio da favela. Se a criança ela é oriunda de uma família de classe social alta, mora num condomínio fechado, num prédio de luxo, num condomínio fechado de casas, mesmo que essa criança seja espancada dentro de casa, a chance do controle social formal, seja a polícia ou o conselho tutelar chegar lá, é mínima. Se é na comunidade, se é na favela, é muito mais fácil. Mesma coisa nas escolas. Se acontece algo numa escola com uma criança inserida numa família com uma condição financeira maior, resolve-se administrativamente, por meio de advertências, suspensões, chamada dos pais na escola para conversar, até se convida a retirar. Numa escola municipal, estadual, o conselho tutelar é telefone rápido da diretoria. O Ministério Público é acionado se o conselho tutelar não dá certo. Então, o nível de proximidade com os instrumentos de controle social do Estado é tanto maior quanto mais pobre forem as pessoas. Eu quero trazer para vocês alguns exemplos de situações reais que eu vivenciei aqui para vocês. Vou só trocar o nome das pessoas para que vocês não vejam, mas é algo que acontece no nosso cotidiano. E é por isso que eu quero que vocês trabalhem com essa área que eu trabalho, direito da criança e adolescente, especificamente abrigos. Porque ninguém sabe o que acontece. O próprio ECA não traz um procedimento, normas procedimentais de como um acolhimento institucional deve se dar. Então, se é engraçado, a gente faz até piada, dizendo que em cada vara criminal o juiz tem o seu código de processo penal diferente, na vara da infância não existe nenhum código de processo de como se desenvolve o processo de acolhimento. Então cada juiz faz o que bem entende. E se não existe fiscalização, e antes da Defensoria Pública era uma vergonha, porque a Defensoria Pública começa a se colocar do lado dos pais, que são aqueles que
tem interesse em fazer com que as coisas não sejam do jeito que sempre foram, pelo menos ao longo aí dos últimos 100 anos, a gente começa a enfiar dedo em feridas e, por conta disso, ser mal visto pelo sistema de justiça. O primeiro caso que eu quero trazer para vocês diz respeito ao caso de uma haitiana que eu vou chamar de Oscarina. Essa Oscarina, essa haitiana, ela estava no Brasil há não muito tempo, acho que fazia uns 2, 3 meses, chegou no país grávida, logo após uma catástrofe ambiental que aconteceu no país dela, um terremoto de escala altíssima, que fez com que, em condição de refugiada, ela tivesse que sair do país dela. E, chegando na maternidade, ela deu à luz à criança, só que ninguém entendia nada do que a senhora Oscarina falava, porque ela só falava crioulo. No Haiti se fala crioulo e francês. Se você é elite, você fala francês. Se você não é da elite, você fala crioulo. E não tinha ninguém que falava crioulo aqui na nossa cidade, Santo André, no caso. Naquela situação, e na mãe não entendendo direito o que estava acontecendo, na maternidade, a mãe acreditou que a criança tinha morrido no parto. Porque ninguém conseguia dizer para ela que a criança tinha que ir para uma UTIzinha antes de ela ser liberada para a mãe. E a mãe começou a gritar. O que ela gritava? Orações, preces, era a forma como ela, na cultura dela, lidava com a situação. As pessoas no hospital, vendo aquela pessoa negra, estrangeira, de um país pobre, gritando e tumultuando, já entenderam que ela era uma pessoa desmiolada e que, por conta disso, não tinha como entregar a criança dela para essa mãe. Chamaram o conselho tutelar, abrigaram essa criança. Até então, sem ninguém conseguir se comunicar com essa mãe. A criança foi para o abrigo. Essa mãe não entendeu o que aconteceu. Ela achou que a filha tinha morrido. No Haiti, as mães ficam em luto pela morte dos seus filhos por 2 anos. Essa mulher não passava um dia que ela não usava roupa preta e ficava dentro de casa rezando para Deus. O caso chega a conhecimento da Defensoria Pública, a gente começa a investigar, começa a tentar entender e descobre que tem uma enfermeira num hospital, sei lá de onde, da cidade, que sabe falar crioulo porque ela veio de lá há 10 anos atrás. A gente consegue chamar essa pessoa e a gente consegue informar para essa mãe que a criança dela não tinha morrido, que a criança estava no abrigo e que ela ainda estava achando que a criança tinha morrido e estava de luto. E não tinha ninguém que tinha tido a paciência, a inteligência, a humanidade de procurar um intérprete para fazer a compreensão, partindo do pressuposto que era uma louca varrida. Essa mãe conseguiu desacolher a criança dela, salvo melhor juízo, uns 5, 6 meses depois. Demorou. Quando a criança foi desacolhida, a mãe já não tinha mais leite. Uma das questões que falavam, depois que começaram a fazer o estudo técnico com ela, para descredibilizá-la, era o fato de que ela queria dar terra com açúcar para a criança comer. E o que, na verdade, ela estava dizendo é que no país dela, se fosse necessário, ela daria terra com açúcar. Como se fosse quase um desforro, sabe? A criança é minha, se eu puder, eu dou até terra com açúcar, mas ela não morre. A ideia é mais ou menos assim, sabe? E é um país pobre, sei lá. Era já um impeditivo para que essa mãe tivesse a criança. Mas tudo bem, o desacolhimento até que foi rápido. Agora eu vou falar um caso um pouco mais triste. É um intermediário. Vou chamar o nosso vô aqui de João e vou chamar o menino aqui de Tomás. O Tomás foi acolhido pelo conselho tutelar porque ele foi esquecido na escola. O responsável por ele praticamente era o avô, o senhor João, porque a mãe era uma pessoa sumida no mundo, o pai estava preso, então quem tomava conta eram os avós. A avó materna não era uma pessoa muito afetuosa, que tinha muita proximidade, mas o senhor João tinha. Ele era o responsável pela criança. Só que o senhor João tinha chegado em casa depois de tomar uma vacina da Covid-19,
tinha tomado lá a AstraZeneca, que faz com que a gente fique meio bagunçadinho, e naquele dia ele tinha dormido mais do que deveria. O alarme não tinha tocado e realmente o Thomas tinha sido esquecido na escola naquele dia. O conselho tutelar foi chamado e acolheram a criança. Acho que você fez menção a alguma violência sobre colocar uma criança assim de imediato, né? Eu não me lembro direito, mas eu lembro que eu anotei aqui, porque a situação foi basicamente a seguinte: o Thomas estava estudando, o Thomas tinha cerca de 9 anos de idade, de repente, quando ele está saindo da escola, esperando ali para o avô dele chegar, aparece um furgão branco, enfiam o Thomas para dentro desse furgão branco e falam: a gente está levando você para um lugar onde você vai ficar cuidado. E levam ele para um abrigo. O furgão branco é um furgão do conselho tutelar. A criança não sabe direito o que está acontecendo. Ninguém explica para ela. Por que o meu avô não veio aqui? Meu avô não chegou. Esse abrigamento ele foi tão criticado pela forma como ele foi realizado, que o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é aquele órgão que tem o conselho de ética do conselho tutelar, puniu essa conselheira por esse abrigamento realizado. E, posteriormente, somado a uma outra denúncia que essa conselheira já tinha antes, a juíza, inclusive, a demitiu, a mandou embora do serviço público em razão de não se considerar uma pessoa apta. Mas, uma vez acolhida, começaram os relatórios. E os relatórios sempre vão pegar alguma coisa. E o que os relatórios pegam? Pobreza. Tudo que tem pobreza e que não é família doriana vai para o relatório. O que é família doriana? É um conceito até que razoavelmente comum na área da infância para a gente relacionar aquele núcleo familiar idealizado. Papai, mamãe, filho, filha, todo mundo branco, com um cachorrinho, tomando aquele café da manhã junto e abrindo uma doriana e passando no pão. Essa é a família doriana. Não é a realidade da imensa maioria das famílias do Brasil. Nesse caso, inclusive, mãe desaparecida, pai preso, mas os avós cuidavam. A afetividade que esse menino tinha com o avô era imensa. No meio do ano passado, eu visitei esse abrigo e tive a oportunidade de conversar com o Thomas. E o Thomas, chorando, tinha dito para mim que ele queria ser desacolhido para o avô. Que ele tinha fugido há uma semana atrás do abrigo pela primeira vez para conseguir ter contato de novo com o avô. Detalhe, vô morador de região periférica e o abrigo na região central. Aliás, esse é um problema. Abrigos na região central, sendo que as famílias são periféricas. Como que existe a possibilidade desses familiares visitarem as suas crianças, sendo que mais miseráveis que esse público não existe? Necessidade de pagar transporte, de perder dia de trabalho. Como é que a gente faz isso? O menino de 9 anos de idade, 10, 9 anos de idade, saiu do abrigo na região central, andando, atravessou a Avenida do Estado e um monte de bairros para chegar onde o avô morava, pedindo para que não devolvesse ele no abrigo, pelo amor de Deus. Ao decorrer desse ano, esse menino fugiu do abrigo umas 3 ou 4 vezes para conseguir falar com o avô. Começaram a fazer relatórios dizendo que ele queria ir para uma família substituta, que ele queria ser adotado. Por quê? Na fantasia do menino, ele falou que ele queria ter 2 mães. Só que ele tinha uma mãe e tinha uma avó. A ideia de ter 2 mães é que ele queria que a avó dele também fosse considerada a mãe dele. Quando ele falou que ele queria ter 2 mães, foi o suficiente para dizerem por aí que ele queria ser adotado e para começar a trabalhar a destituição do poder familiar dessa família. Quando o menino descobriu que estavam falando no processo que ele queria ser adotado, ele surtou. Na escola, ele tomou desinfetante. Falou que preferia morrer a voltar para o abrigo e perder o contato com o avô. Que a única possibilidade que ele tinha de querer ser adotado é se o avô fosse junto. Que ele queria voltar para o avô. E que não entendia por que essa juíza era tão má. Que não conseguia entender que ele queria voltar a morar com o avô. E os relatórios pintavam o avô como uma pessoa debilitada, doente, que por conta da idade e da doença não ia ter condições de cuidar do neto. Esse avô era o típico usuário chato da Defensoria Pública. Mas chato num bom sentido. Porque ele vivia na Defensoria Pública. Toda semana ele estava lá pelo menos umas 2 vezes, enchendo a paciência para saber do processo dele.
uma perspectiva boa, tá? Entendam isso. Ele era a pessoa que estava sempre lá. Como que uma pessoa dessas está sendo pintada num processo como alguém que não tem capacidade protetiva, que vive doente e que não tem capacidade de pegar o neto de volta? Recentemente, por conta desse episódio de tomar o desinfetante e de continuar fugindo de casa, finalmente o Ministério Público fez uma manifestação concordando com o desacolhimento do menino em favor do avô, algo que hoje a juíza da infância também concordou. Então essa criança vai ser encaminhada para o avô. Agora eu vou trazer um terceiro caso, um caso triste. Eu vou trazer para vocês o caso da senhora Júlia. A senhora Júlia é um caso que já tinha começado a ser atendido na defensoria antes de eu entrar. Eu entrei em junho de 2014, acho que já tinham começado a atuar no caso dela pouquinha coisa antes. A senhora Júlia tinha 6 filhos. Escadinha. 11, 10, 7, 4, 2 e 1. Alguma coisa assim. Ou 2 e 2, eram gêmeos, sei lá. Era essa configuração familiar. O marido da senhora Júlia estava preso. E a senhora Júlia fazia 2 trabalhos para conseguir sustentar a família. Ela trabalhava num restaurante como garçonete e também como catadora de reciclagem. Ela ficava em casa durante o período do dia. Durante o período da tarde, da noite e da madrugada, as crianças ficavam sozinhas em casa, uma cuidando das outras. É assim que as famílias pobres se cuidam. Fala com a vizinha. Vizinha, vou trabalhar, você fica de olho nelas? Ah, pode deixar. É assim que funciona. O conselho tutelar foi lá na casa. Recebeu uma denúncia. Viu que as crianças estavam sozinhas. Acolheu as 6 crianças. No relatório, disse que a casa estava em condição de salubridade impossível de ser habitada. Que as crianças estavam há pelo menos 3 dias abandonadas. As crianças mais novas, em fraldas, todas com as fraldas cheias. Numa situação de salubridade precaríssima, sem comida. Choravam. Estavam abandonadas. Muito bem. Esse é o cenário que pintaram. E aí, a senhora Júlia procura a defensoria. Era uma época em que os processos ainda eram físicos, não eram eletrônicos, e tudo era pior naquela época. E a gente fez uma manifestação pedindo vista dos autos. Era assim que funcionava. Pede vista dos autos, a gente analisa. O volume de processos era enorme. Vaga em creche, ato infracional, saúde, remédio, fralda, guarda, adoção, tudo acontecendo. Você não tem muito controle quando você trabalha como defensor, promotor, na ordem dos processos. Você mandava a petição pedindo vista dos autos, esperava que o processo chegasse e você atuava. Era o fluxo. Demorou 8 meses para a petição ser juntada. Porque antes era assim. Você fazia o protocolo numa central e essa central mandava para o cartório da vara e os cartorários juntavam nos autos. Demorou 8 meses para a petição ser juntada nos autos. E mais outros 2 meses para a juíza deferir que o processo viesse para a defensoria e ele efetivamente chegasse nas minhas mãos. Foram 10 meses entre a senhora Júlia vir na defensoria, eu ter feito no mesmo dia o pedido e me entregassem o processo. Quando eu peguei para ver esse processo, no meio dele já tinha tido audiência, não encontraram a mãe, então fizeram audiência sem a mãe, fizeram só audiência com a avó paterna, do pai que estava preso. A avó paterna disse que não tinha condições de cuidar de 6 filhos e decidiram pulverizar as crianças em famílias diferentes. 3 delas ficaram com uma professora deles, o que é estranhíssimo, porque se os processos são por segredo de justiça, como que uma professora fica sabendo do processo de acolhimento e destituição?
E outras 3 crianças acabaram indo para uma outra família, que se mudaram depois para uma cidade do interior e sumiram. Muito bem. Quando eu pego o processo da senhora Júlia, vai me cortando se for, tá? Quando eu pego o processo da senhora Júlia, eu faço o que o cartório da infância deveria ter feito. Procuro por essa senhora. E eu descubro que ela estava presa. No momento da audiência, ela estava presa. Portanto, ela deveria ter sido requisitada a comparecer, porque ela estava sob custódia do Estado. E aí eu vou lá conversar com a senhora Júlia, que me mandava carta praticamente todos os meses, cartas chorosas, mandou carta inclusive para o ministro Lewandowski, que depois remeteram para a defensoria, pedindo, pelo amor de Deus, acesso aos filhos dela. Converso com essa senhora e ela disse para mim que no dia em que as crianças tinham sido acolhidas, ela estava trabalhando nessa jornada dupla de trabalho, que ela tinha que deixar as crianças daquela forma, que as crianças não estavam há 3 dias abandonadas, estavam há no máximo 6 ou 8 horas, que ela tinha deixado comida na geladeira para as crianças e também mamadeira, que a casa realmente estava suja, porque tinha tido uma enchente recentemente que tinha levado barro para dentro do barraco, mas que ela tinha tentado limpar da melhor forma possível, que ela estava sozinha cuidando das 6 crianças porque o marido, cabeça dura, foi preso, e que para tentar tirar as crianças do abrigo, ela achou que ela precisava ter o quê? Melhores condições financeiras. E aí ela se meteu no crime, para conseguir ter dinheiro, para contratar um advogado, para, pelo amor de Deus, tirar os filhos dela do abrigo. Falei, tá bom, vamos ver se essa história realmente bate. Descobri que ela tinha sido processada no criminal por abandono de incapaz das 6 crianças. Que a conselheira tutelar que fez o abrigamento das crianças, foi uma das testemunhas-chave. E que a conselheira tutelar voltou atrás em praticamente tudo que ela tinha dito no processo de acolhimento. Ela reconheceu que realmente tinha arroz feito para as crianças comerem, que realmente tinha mamadeiras, que realmente o Conselho Tutelar já tinha ido lá no dia anterior e já tinha presenciado que a família estava em situação de miserabilidade, ou seja, por que não atuou numa perspectiva de inclusão social? E que realmente não condizia com a realidade o fato de que essas crianças teriam permanecido mais do que 8 horas sozinha. Por conta disso, essa mulher no criminal foi absolvida do crime de abandono de incapazes, numa situação em que a conselheira tutelar voltou atrás em tudo que ela falou. Foi ouvida ainda uma profissional do CRAS, que deu conta de que realmente aquela família estava em situação de miserabilidade, que teve realmente enchente, que teve ali sujeira por conta disso, e assim por diante. Houve uma história de alguém que ouviu falar que realmente tinha uma vizinha que tinha ficado de sobreaviso. Mas já era. É o que a professora Patrícia falou. No momento em que essas crianças saem do abrigo e vão para momento de convivência, estágio de convivência, com pretendentes à adoção, começa-se a criar vínculos de afetividade e afinidade, que para o STJ já configura motivo suficiente para você estabilizar as relações, independentemente do que aconteça. Esse caso só se resolveu definitivamente, salvo o melhor juízo, no ano passado. Eu levei esse caso até o STF. Começou lá por 2013 e 2014. Essa mulher não teve direito de ser ouvida, apesar de estar presa por conta da situação que eu mencionei. O processo demorou 10 meses para vir para a defensoria, então houve um claro cerceamento de defesa. Existiam várias pessoas da família extensa que poderiam ter sido chamadas e não foram, se contentaram tão apenas com a avó paterna, mas tinha a avó materna, tinha a irmã dessa senhora Júlia, tinha a madrinha, tinha padrinho, tinha uma porrada de gente que eu consegui telefone, endereço, juntei no processo, disseram que tinham interesse de ajudar, inclusive entraram com ação de tutela.
em processo conexo para ver se conseguia pegar a criança de volta e nada. Antigamente era bastante comum, olha a bizarrice, e isso não está nos autos, né? Não está na lei. Antigamente era muito comum que um processo de acolhimento institucional se iniciasse por ocasião do ofício do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, que pelo ECA só pode realizar abrigamento em situações excepcionais, era quem promovia, na prática, os abrigamentos das crianças. Pessoas que são eleitas e que não têm nenhum tipo de preparo específico para lidar com a situação. O Conselho emitia ofício ao Ministério Público informando a situação. O Ministério Público só fazia uma manifestação simples, dizendo, de acordo com o ofício do Conselho, pedimos ratificação do acolhimento, e a juíza, em decisão padronizada, vou repetir para vocês, e a juíza, em decisão padronizada, em dizeres que inclusive vinham complementados com parênteses S, O e A, para ficar adequado para qualquer tipo de caso, indeferia qualquer tipo de visitação de familiar, de qualquer um que seja da criança acolhida, ratificava o acolhimento e mandava o setor técnico fazer ali o estudo, o que era feito em 2 meses depois, para ir ver, sim, se tinha alguém interessado em desacolher essa criança. Um processo que não tinha petição inicial. Male se citava. Quando citava, se defendia do quê? Se não tinha petição inicial. O contraditório era quase que um pecado. Antes da Defensoria Pública, não tinha contraditório. Doutor, o processo de execução de medida protetiva é algo que não é contencioso. Então, não existe defesa técnica, só atrapalharia o processo. Isso é menorista. Isso é exatamente o que acontecia há 30, 40, 50 anos atrás. Esse caso aqui, acabou que a gente não conseguiu reverter. Essa mulher perdeu 6 filhos, 3 foram para uma família, 3 foram para outra. Nós não conseguimos reverter. Eu fiz recurso especial extraordinário com mais de 90 páginas cada um. Fiz agravo em recurso especial extraordinário. Não conheceram, não quiseram saber e afastaram qualquer tipo de argumentação simplesmente em razões procedimentais. É isso que o judiciário faz quando não quer analisar a questão de mérito. Afasta por razões procedimentais. Gente, desculpa trazer tanto sentimento ruim para vocês, mas eu precisava compartilhar com vocês o que não está nos autos, o que não está na mídia, o que não está, muitas vezes, sequer no debate acadêmico, porque o segredo de justiça não tem sido utilizado para proteger criança e adolescente, mas sim para proteger profissionais que não estão nem um pouco preocupados com aquilo que fazem na vida dos fatos. Protegidos, inclusive por um tribunal de justiça conservador, porque aqui no estado de São Paulo, todos os casos de infância e juventude são decididos pela mesma Câmara, chamada de Câmara de Gás, que é a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é composta metade dela pelos desembargadores mais antigos do tribunal e a outra metade pelos eleitos por essa parcela mais antiga, ou seja, é o que tem de mais conservador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tudo é chancelado. E o STJ, quando o caso chega no STJ, já passou 3, 4 anos, o que eles vão dizer que não está convalidado? Vamos supor, por uma outra visão, deixa a senhora Júlia de lado, vamos pegar os cotoquinhos lá, as criancinhas, desculpa, cotoco é uma palavra bem infeliz, inclusive, desculpa. As 3 criancinhas, as 3 pequeninas lá que foram encaminhadas para uma família substituta, com 2 anos de idade, estão lá no STJ para reanalisar a questão delas, com 5, 6 anos de idade. Chamam de pai, chamam de mãe as pessoas que estão com elas. Qual culpa que elas têm em relação a isso? O tempo não é o mesmo que o dos autos. O tempo da vida das crianças não é o mesmo dos autos. Naquela minha realidade, o promotor não entrava nem com ação de destituição do poder familiar. Ele deixava que o setor técnico realizasse a aproximação
com os pretendentes à adoção, e os pretendentes à adoção é quem entravam com a ação de adoção acumulada com destituição do poder familiar. Era a coisa mais horrível, porque a criança ficava no meio de um cabo de guerra. De um lado, os pretendentes à adoção que nem sabiam quem era a família biológica, porque, segredo de justiça, nem sabiam quem era. Como que eles imputavam prejuízos, infrações aos deveres parentais que implicariam na destituição do poder familiar se nem os conheciam? Por outro lado, você tinha os pais que, ainda não destituídos do poder familiar, faziam de tudo para provar que as acusações feitas contra eles eram falsas. E que, na verdade, eles tinham sim condições de continuar com essas crianças. E no meio, a criança, que era esticada de um lado e para o outro, que não sabia, se já começava no estágio de convivência a ficar com a família adotante, se ela podia ou não assinar nos livros, nas escolas, com o sobrenome dos pais. Por outro lado, algumas ainda um pouquinho mais velhas, lembrando da memória de um pai, de um avô, chorando, porque queriam saber informações deles, mas não podiam ter. Isso, felizmente, na maioria dos lugares já não existe mais. O Ministério Público que promove a ação de destituição do poder familiar. Então, a gente tem um momento epistêmico que a gente para. Né? O som pela defesa vai até aqui, não vai fazer a criança de cabo de guerra. Mas é isso que acontece em várias varas de infância e juventude por aí afora. Então, esse é o meu convite, um pouco mostrando para vocês como que é o dia a dia aí do meu trabalho, para que vocês se interessem, estudem, queiram trabalhar, de repente até como estagiário da Defensoria Pública, tem aí concursos o tempo todo abertos, para entender melhor do que a gente fala, porque essas crianças são invisibilizadas. Não se chamam para falar, muitas vezes nem no setor técnico, nem com lei de depoimento especial, nem em juízo, muito menos. A gente precisa fomentar a discussão e fazer com que isso seja cada vez mais visibilizado, para que a gente possa começar a problematizar e entender que política pública não se faz pensando criança em situação de vulnerabilidade, de família pobre, e colocando em família rica. Isso é só ventilar problema. Política pública deve seguir um princípio chamado princípio da matricialidade, previsto na Política Nacional de Assistência Social, que é de fortalecimento do seu núcleo familiar. O núcleo familiar protegido, emancipado, fortalecido nos seus direitos sociais, é protetivo para a criança. Permite que a criança se desenvolva dentro do seu núcleo familiar, com suas relações de afeto, carinho, karma, e seja mais lá o que for. Uma família fortalecida fortalece a família vizinha, e assim a sociedade vai se fortalecendo. Medidas salvacionistas que pensam da família do pobre para a família do rico são falsas, são paliativas, são panfletárias e não resolvem nada. Gente, muito obrigado. Gente, falei ontem que o pesquisador é um angustiado. Vocês estão bem?